Galera, eu trouxe aí pro canal a história do 13º artefato, que conta o rolo da astronauta Valentina caindo em um planeta desconhecido repleto de demônios. Uma trama muito envolvente que deixou um monte de pontas soltas e ganchos que eu trouxe aí pra vocês darem uma olhada, se liga aí. Sejam todos muito bem-vindos, já alerto que esse vídeo contém spoilers, então se você não viu a história ainda, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem aqui no canal e aí depois você volta aqui, beleza? Já peço que deixem o like para me dar aquela força e bora nessa ver essas curiosidades. O destino e a missão. Em O 13º artefato já temos a introdução com a espaçonave em queda no planeta desconhecido. Só que isso já é o primeiro mistério da história, pois em nenhum momento é explicado o real motivo daquela viagem. Até mesmo porque se foi um acidente, eles não deveriam estar indo para aquele planeta dos demônios. Então será que eles estavam indo para algum outro lugar? Ou será que estavam indo para lá mesmo e deu ruim no caminho? O que será que aconteceu aí? Ainda pensando na viagem, quando a Valentina é capturada no final da história e o mestre está torturando ela, vemos nos flashbacks dela que o nome real do projeto era Projeto Laurentisian, de veículo de salto dimensional. E já no começo da história, com a morte de Akio, a personagem nos informa dos diversos treinamentos que realizou com o colega, nos levando a crer que ela na verdade foi recrutada e durante o salto dimensional algo pode ter dado errado e comprometido a missão dela com Akio. Não sabemos qual era a real missão do projeto de salto dimensional, mas não podemos deixar de notar a fala de Valentina ao encontrar a cidade dos demônios e dizer que, abre aspas, a missão foi um sucesso, fecha aspas, nos levando a pensar que, caramba, a missão dela era encontrar vida inteligente em outro planeta. Mas o real destino e a missão, na verdade, é um verdadeiro mistério. Akio e Valentina. A única informação que temos de Akio é que ele participou de todo o treinamento com Valentina e eram inseparáveis. E é por isso até que a gente pode pensar que eles também eram parceiros românticos, mas nada foi citado durante a história. Já a Valentina também não temos nenhum dado histórico, porém mais à frente, nos seus flashbacks com o demônio, vimos que ela se casou e teve uma discussão antes de sua viagem. Eu até cheguei a pensar que esse rapaz é o Akio, até porque o homem ao lado dela e da aeronave, né, só pode ser ele nesses flashbacks, antes de sua partida, claro. Mas como as imagens de sua morte e tal não deixam muito detalhe da sua aparência, é difícil concluir se seria realmente ele. O Homem Santo. Mas afinal de contas, quem foi o Homem Santo? Quando Valentina encontra os demônios, o Homem Santo tenta protegê-lo. Ele até que acaba tendo uma certa participação na história, contando sobre os demônios, como chegaram ao poder e tudo mais, blá blá blá. Mas afinal, quem ele era? Por que não era prisioneiro como os outros? Ele parecia estar escondido ali. Com o desenrolar da história, vimos muitos demônios chamarem ele de Homem Santo, como se de alguma forma eles conhecessem ele de algum lugar. Será que ele já tinha aprontado alguma coisa, uma mini revolução, sei lá? Ih, rapaz, acho que tem coisa aí, hein? Os demônios. Pouca coisa é revelada sobre os demônios. Não sabemos como eles viviam, como era sua terra natal, além do vazio no portal, como se alimentavam, ou mesmo seu cotidiano, né? Tanto dentro ali do vazio, como naquele outro planeta que eles estavam agora. Mas durante a história fica claro que eles respeitavam demais e seguiam o mestre e suas vontades, por algum motivo não revelado. Só que lógico, né? Deve ter a ver com aquele artefato lá que o soldado pegou no vazio, arrancou a cabeça do líder e tudo mais. Mas assim, são muitas perguntas sem resposta. O planeta inteiro dominado. Durante a história do monge para Valentina, descobrimos que quando o ar da cidade havia sido contaminado, os demônios tomaram a cidade inteira, que agora estava sem guerreiros, porque entraram no vazio, morreu quase todo mundo, sobrou só aquele cara e tal. Mas no começo da história vimos que a espaçonave caiu em um planeta gigantesco e não fica claro qual o tamanho dessa cidade. Será que os demônios dominaram o planeta inteiro ou será que eles dominaram um lugar só ali, aquele espaço da cidade? E aí fica aquela pergunta: o que será que tem além das construções da cidade? Ou até mesmo abaixo da água tóxica do mar?
a torre central. E aquela imensa torre no meio da cidade, o que será que é? Eu não consigo pensar em nada além de um prédio central onde fica a administração da cidade e tudo mais. Talvez foi até ali mesmo que teve a reunião com o monge. Mas ela, assim, se olhando para ela, tem certo destaque na cidade. Certamente em algum lugar importante. Os 13 artefatos. O monge é sacana, galera. O monge é pilantra. Ele bola um golpe de estado sinistro para assumir o controle ao conseguir o 13º artefato. Mas afinal de contas, o que era esse artefato? O que ele fazia? Será que ele dava algum tipo de poder? E melhor ainda, o que era aqueles outros 12 artefatos? Porque se é o 13º, então tem que ter tido outros 12 na frente. Não temos ideia do que eles são, onde estavam, ou se precisava reunir eles para fazer algum tipo de sentido. Isso foi algo que ficou muito mal explicado. Bom, né, como o monge assumiu o nome de mestre dos 13, né, que seria mestre, seria tipo assim, vai, eu tô com um cargo mais alto, né? Então a gente acredita que esses artefatos possuem algum tipo de poder, né? E ao tomar todos eles, né, ele assumiu o controle total. Afinal, se a gente parar para pensar, ele entrou sozinho no vazio e voltou como líder dos caras. Pô, o que ele fez lá dentro? A guerra no vazio. No desenrolar da história, vimos que centenas de soldados foram enviados para o vazio para combater os demônios e pegar o artefato. E aí no final acabou sobrando só aquele soldado que voltou com a cabeça do líder na mão e o artefato na outra. Mas até aí beleza, só que afinal de contas, como foi essa guerra? Quando o líder foi morto, a história diz que os demônios se espalharam, mas para onde eles se espalharam? Qual era o tamanho desse vazio? Como é que o povo da cidade conseguiu chegar no líder? Quais armas foram usadas? Quanto tempo durou essa batalha? Cara, eu adoraria ter visto tudo isso. Deve ter sido um conflito muito insano, meu, sobrevivendo só aquele soldado, cara. O soldado sobrevivente. Agora pensa só, durante a guerra no vazio, somente um soldado voltou, que foi aquele lá que carregou a cabeça do líder e tal, né, o artefato, que entregou lá para o monge. Porém, quando o Valentino e o Homem Santo são entregues ao mestre, vemos um homem ali no fundo que lembra muito aquele soldado sobrevivente da batalha. Somente assim, alguns anos mais velho, uma barba, cabelo maior, entendeu? Uma roupa um pouco diferente, mas cara, lembra demais ele. Aparentemente, o homem não é um prisioneiro, até mesmo se pensarmos que ele não possui nenhum tipo de algema ou corrente, ou pelo menos não parece possuir. Mas ele parece ter algum lugar de destaque ali, afinal ele está do lado do mestre, tipo como um conselheiro, sabe? Será que ele tomou parte na traição do monge? Talvez tenha feito algum tipo de acordo, sei lá. Já pensou? Ele entrou lá no vazio para combater os caras, ele viu que ia perder, aí pensou, meu, vou fazer um pacto com os caras, senão eu vou morrer. E aí acabou se tornando ali, se afiliando ao cara, porque ele foi o único sobrevivente no vazio, né? Ou será que se trata de algum outro cara? E se for realmente um outro cara, o que será que aconteceu com esse soldado? Onde ele foi parar? Criaturas e seres estranhos. A maioria dos demônios, conforme vimos na história, apresenta alguma deformação na sua pele e tudo mais, mas assim, são similares à sua raça. Porém, com o desenrolar da história, nos deparamos com três criaturas que me chamaram muita atenção. Primeiro, quando a Valentina aparece no salão para conhecer o Mestre dos 13 e tal, podemos ver algumas criaturas por ali, só que uma delas se destaca porque estava atrás das grades. E aí mais à frente, quando o Homem Santo é morto e tal, vimos mais de perto a criatura e é que ela, assim, ela fica em êxtase ao ver o Homem Santo sendo morto. E aí ela pede que a Valentina também seja morta e tal. Mas essa criatura ela parece muito com os humanos que viviam naquelas terras antes dos demônios, entendeu? Assim, ela parece muito mais com os humanos do que com as criaturas, até mesmo pela sua pele que lembra eles. E aí isso me fez pensar, caramba, de onde é que veio essa peste, cara? Será que era alguém importante? Dependendo, acabou surtando, sei lá. O que vocês acham aí? Segundo, ainda naquele salão, aparece uma menina que mais parece ter saído de um filme de terror, cara. Ô criatura estranha. E ela ainda tinha um encosto atrás. Cara, o que que é aquilo? Parecia um tipo de oráculo, sei lá. Ela recebia informações ali da entidade, ela falava, a voz dela era meio trêmula, entendeu? E ela tinha informações da origem da Valentina com o mínimo de contato. Você é doido, bate até arrepio só de lembrar. Agora pensa só, até onde será que vai os poderes dessa criatura? Porque ela sabia que a Valentina nem era desse planeta com o mínimo de contato, cara. Nossa, será que ela poderia ter chegado na informação da origem da astronauta e tal, se o Mestre dos Três não tivesse tomado a frente ali?
porque ela tinha uns poderes sinistros ali, hein? E a terceira criatura, de onde veio aquela mulher com chifres ao fundo do Mestre dos 13, cara? Cara, não dá pra deixar de notar que ela tem feições humanas e parece estar fantasiada. Só tem essa imagem mais nítida dela na história, então não dá pra dizer muita coisa. Mas vemos também que ela tinha assim correntes em volta do pescoço e tal, diferente do soldado ao lado. Então ela provavelmente era algum tipo de prisioneira ali, mas afinal não dá pra saber o que ela realmente estava fazendo ali, entendeu? Imagina o tanto de criatura peculiar que não deveria estar por aquele planeta, cara. O monge, barrinha, mestre dos 13. O grande vilão dessa história também é um dos personagens que mais chama a atenção. Afinal de contas, depois de assumir o poder dos demônios e tal, o Mestre dos 13 voltou tocando terror lá no planeta. Mas afinal de contas, o que ele queria com aquilo? Talvez construir seu próprio império, sei lá. Por que ele escravizou toda a população? E outra coisa, como foi que ele conseguiu assumir o controle dentro do vazio? A história conta que foi só um ano até o ar da cidade se tornar tóxico. Então o que o monge fez dentro do vazio durante todo esse tempo? Como ele transformou sua forma física de monge, né, em um demônio? Ou será que ele já era um demônio disfarçado, algo do tipo? A única coisa que a gente sabe é que provavelmente ele deve ter usado o artefato para assumir o controle, né, após a queda do líder dos demônios. E afinal, cara, vimos ele entrar na cabeça de Valentina, cara, tentando acessar suas memórias. Fora que ele explodiu a cabeça do Homem Santo com a maior facilidade. Cara, é um nível de poder muito alto, tipo, mais de 8.000 pra quem entendeu a referência aí, entendeu? Cara, será que ele tinha algum limite, cara? São muitas perguntas. Assim, essa história ela possui ganchos muito incríveis para continuações, histórias complementares, etc. A cidade alienígena. O HQ traz as ruínas de uma cidade misteriosa, com grandes construções para todos os lados, porém já dominada pelos demônios. Só que o Homem Santo explica que na verdade aquela cidade era muito próspera, rica, cheia de tecnologia. Porém, com as dificuldades, né, em conseguir combustível alternativo, um trato foi feito com o monge, que acabou dando toda aquela merda e tal. E aí a cidade ficou toda poluída, blá blá blá, o demônio atacou, invadiu tudo, conquistou, etc. Só que, meu, qual que é a real história dessa cidade? Como é que eles chegaram lá? O Homem Santo até contou que eles possuíam veículos voadores que poderiam alcançar as estrelas. Será que houve missões para buscar combustível alternativo em outros planetas? Para onde foi toda essa tecnologia? Talvez até mesmo fosse possível que Valentina conseguisse recursos para se manter viva e retornar à sua terra natal se não fosse por aquele destino trágico, cara. Meu, a gente tinha que conhecer a história dessa cidade. Já no final da história vemos os restos da espaçonave da missão. E fica aquela pergunta. E se aquelas criaturas encontrarem a espaçonave? Será que o mestre ou aquela menina lá com o encosto seriam capazes de descobrir a origem da aeronave? Chegar até o planeta Terra, dependendo? Apesar da Valentina ter se sacrificado, deixando a entender que não haveria formas de localizar o planeta Terra, aparecer aquela nave pode ser um bom gancho para oportunidades. Já pensou se os demônios conseguem ligar a máquina, entrar em contato com o pessoal na Terra, ou até mesmo utilizar a tecnologia para avanços da própria raça? Considerações finais. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o 13º artefato possui muitas pontas soltas. A história ela é curta, ela é bem amarrada, prende bem o leitor, entendeu? É uma ótima história. Mas são tantos ganchos, tantas coisas acontecendo que a impressão que dá é que ela é mais uma introdução de uma grande história, um grande arco, do que de uma história mesmo completa. Mas ainda assim é uma ótima história, eu me diverti muito lendo ela. Já tem vídeo aqui no canal, viu, falando sobre essa HQ, não deixa de conferir. Mas e vocês, o que vocês acham? Vocês gostariam de ver uma continuação dessa história? Eu adoraria ver, deixa aí nos comentários. Um grande abraço a todos e tchau!